Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o jogo do Santos pela Copa do Brasil, terceira fase, empate com o CRB jogando na Vila Belmiro, 1-1 e teve muita confusão depois do jogo, muita briga dos torcedores, muita cobrança. E aí, será que esse time tem uma perspectiva de mudança? Será que as coisas vão mudar? Que essas cobranças podem surtir efeito? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, comentando sobre o jogo, o contexto era de uma invasão de CT Rei Pelé antes do jogo, né? Uma parte da torcida do Santos, algumas organizadas, não sei se alguma ou se uma organizada específica. O fato é que teve ali alguns torcedores que invadiram o CT Rei Pelé para cobrar dos jogadores, né? E aí o Santos foi fazer esse jogo valendo pela terceira rodada da Copa do Brasil lá na Vila Belmiro. Um jogo extremamente equilibrado, né, onde o Santos até saiu na frente, conseguiu marcar um gol, mas cedeu o empate. O Brasão ainda fez uma defesa importante ali para garantir o empate. O Santos até pressionava bastante ali, mas nos contra-ataques o CRB era bem perigoso ali e ameaçava fazer o seu gol. Bom, depois do jogo a gente teve muita confusão ali e teve gás lacrimogêneo, então realmente são cenas lamentáveis, porque você vê ali que tinham torcedores que realmente não tinha nada a ver com aquilo, né? São pessoas comuns, torcedores que não são organizados, que vão ali no estádio apenas para torcer, né? Famílias, crianças e tudo mais, e às vezes ficarem ali numa situação ruim ali, né, uma situação perigosa ali dentro do estádio, ter que esperar para sair, né, então realmente é algo que não deve acontecer no estádio de futebol, né, o estádio de futebol deve ser um lugar seguro, a torcida tem o direito de protestar, de vaiar, mas quando parte para violência, aí eu já não acho legal, acho que isso não tem que ser perpetuado, acho que isso tinha que ser extirpado do futebol brasileiro, na minha opinião. Bom, e aí a gente teve ali até uma tentativa de invasão na sala de imprensa, né, depois da coletiva do Santos. Então, assim, será que esse tipo de cobrança, essa cobrança que esses torcedores estão fazendo, será que isso vai surtir efeito? Se a gente for pensar na perspectiva do atual momento do futebol brasileiro, eu vou tentar colocar aqui na tela alguns resultados dessa terceira fase da Copa do Brasil. Tivemos jogos na terça, 29, na quarta, 30 e dia 1º de maio, na quinta-feira. E o que marcou essa fase aí da Copa do Brasil foi o grande equilíbrio. A gente teve, por exemplo, o Botafogo conseguiu vencer por 4-0, se eu não me engano, a equipe do Brasília, né, Real Brasília. Não estou certo o nome do time de menor expressão, mas tirando o Botafogo, foram confrontos extremamente equilibrados. O Grêmio, por exemplo, saiu derrotado para o CSA, que está na terceira divisão, jogando lá em Alagoas. E aí a gente pegar na quinta-feira, o dia que o Santos jogou, também teve confrontos bastante equilibrados. O Vasco, por exemplo, empatou com o Operário. O Criciúma venceu o Red Bull Bragantino, que está ali no G4 do Brasileirão. E aí a gente teve, por exemplo, o Cruzeiro, que foi a vitória mais tranquila, que venceu o Vila Nova por 2-0. O Flamengo também venceu jogando com o time reserva. Mas assim, a gente tinha uma perspectiva que o Flamengo poderia sobrar, né? Jogar, vencer ali por 3-4-0, apesar de ter o time reserva, mas são muitos bons jogadores e além disso, o apoio de toda a torcida nordestina do Flamengo lá, né? Que parece que o Botafogo vendeu o jogo, né? O jogo parece que foi em São Luís e apoio massivo ali da torcida do Flamengo, mesmo assim não conseguiu um grande resultado. Então a gente está vendo que no futebol brasileiro, o atual momento, é um momento de equilíbrio, onde você não tem ali as equipes que estão ali se sobressaindo em relação a outras, né? Eu digo isso porque há pouco tempo atrás a gente viu uma supremacia grande de algumas equipes e ainda existe essas equipes que têm essa supremacia. Hoje, na minha opinião, é Flamengo e Palmeiras, né? São essas duas equipes que têm uma condição financeira muito acima das outras, então conseguem ali contratar jogadores, ter jogadores com talento, né? Fora do comum, acima da média.
E isso faz com que as equipes ali consigam vencer e estar na frente da tabela. Mas de forma geral, a gente vê ali no G4 do Brasileirão, equipes como o Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Por mais que o Cruzeiro tenha investido bastante e tal, ainda não tem um grande time, tem um elenco interessante, mas ainda não conseguiu formar um time ali interessante, competitivo. O Red Bull Bragantino no ano anterior brigou para não cair. Então, assim, a gente vê um equilíbrio muito grande das equipes na Série A e também na Série B. Eu acho que a Série B desse ano é uma das Séries B mais equilibradas. A gente não tem nenhum time ali que é muito superior aos outros, como a gente já teve em outros anos, quando caía algum gigante, né, algum time que tinha tradição de estar na Série A, cair para a Série B, a gente não tem mais isso, tem um equilíbrio muito grande. Na própria Série B já não tem mais ali invictos, na Série A, na segunda rodada, na terceira rodada ali você já tinha, todos os times já tinham tropeçado, né, pelo menos empatado, né, então, e a maioria já tinha perdido, isso mostrando o nivelamento ali do futebol brasileiro, um grande equilíbrio, só que o equilíbrio muito rasteiro, um equilíbrio por baixo. E daí a gente vê esse tipo de protesto da torcida do Santos. Bom, eu acho que é preciso entender o atual momento que vive o Santos. O Santos é um clube que tem uma dívida muito alta, ainda não virou SAF, tem esse paradigma se vai virar SAF ou não, e essa questão é uma questão muito política, porque, como a gente vê acontecer também no Fluminense, quando você vai virar SAF, você tem que imaginar quem vai ser o cara que vai assumir a SAF, quem vai ser o investidor da SAF, e se existe interesses convergentes, isso às vezes fica difícil ali para ser votado, né, numa assembleia ali, colegiada ali das associações dos clubes, né, porque existe ali às vezes diferentes grupos ali que têm interesse em assumir, porque pode ser uma atividade muito lucrativa, essa atividade do futebol, da SAF no futebol. Então o Santos vive esse momento, onde ainda não virou SAF, tem uma tendência que vire, mas assim, tem uma dívida muito alta, tem um planejamento muito equivocado, na minha opinião. Você vê que trouxeram o treinador Caixinha, rapidamente já foi demitido, existe uma multa que você tem que pagar ali, e tem uma série de jogadores aqui, não vou nem ficar aqui elencando, mas o torcedor do Santos já sabe, né, uma série de jogadores que foram ali contratados a altos salários e que às vezes jogam muito pouco, e isso não é de ontem, não é de hoje que acontece no Santos, isso há muito tempo vem acontecendo, gestão após gestão, ano após ano. Então a gente chegou num momento em que a coisa ficou muito equilibrada, porque o futebol ficou muito físico. Então todas as equipes fisicamente conseguem ali minimamente se equilibrar. E aí você tem que ter um talento a mais, um jogador a mais que faça a diferença. E às vezes não tem esse cara, né? Esse cara às vezes está machucado, como é o caso do Santos ali, o Neymar. Então realmente é uma situação muito difícil. Eu acho que o Santos briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Eu acho que se não cair, fica no lucro. E o jogo de volta contra o CRB vai ser um jogo muito difícil. A gente pensar na perspectiva do CRB, um clube que está há muitos anos seguidos ali na Série B, não sobe. Se não subir mais esse ano, você não tem aquela pressão da torcida grande, como você teria, por exemplo, num clube como o Santos, quando estava na Série B, né, quando algum grande cai, né? Então, às vezes, para o CRB é vantajoso você focar ali na Copa do Brasil, se classificar, ter aquela renda ali com a classificação. Então o CRB vai dar tudo ali naquele jogo, né? Apoio da torcida e tal. E o Santos não está num grande momento, né? E para reverter isso, na minha opinião, vai ser difícil, né? Talvez assim, pode até se classificar ali nessa fase da Copa do Brasil, mas tem que focar a princípio em não cair no Brasileirão, a equilibrar ali um time. E isso às vezes é muito difícil para esses torcedores aí, desses gigantes aí do Campeonato Brasileiro, entenderem essa situação do clube, né? Como o clube vai ficar ali 4, 5 anos ali se organizando, reestruturando para posteriormente ganhar títulos, né? Eles querem que o clube ganhe todos os anos. Só que isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer com o time do Santos, né? A expectativa da torcida era que o Santos voltasse para a primeira divisão, que fosse figurar na parte de cima, disputar título. Isso não vai acontecer. A chegada do Neymar, uma expectativa de que fosse dar tudo certo, que ele pudesse ali
vou trazer o Santos de novo para o caminho dos títulos, mas a gente vê que o Neymar não está numa condição física boa, então realmente vai ser difícil. Bom, essa foi a minha opinião sobre esse jogo. Deixa aqui nos comentários aí o que você achou. Santos 1, CRB 1, jogo difícil, jogo equilibrado. O Santos vai ter trabalho no jogo de volta. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.